Neste vídeo eu quero falar a respeito de um dos personagens mais injustiçados da história do esporte brasileiro, Rubinho Barrichello. Presta atenção no que eu tenho a dizer. Meu amigo e minha amiga, neste vídeo aqui eu quero trazer a minha opinião a respeito de uma das figuras mais injustiçadas, criminosamente injustiçadas da história do esporte brasileiro. Rubens Barrichello, o Rubinho Barrichello. Antes eu quero contextualizar um pouquinho do porquê que eu quero falar a respeito dele. Primeiro, nem preciso dizer, cara, que o Brasil é um péssimo país por muitas razões, e uma delas é que qualquer esportista só é respeitado em caso de vitória. Caso contrário, é um incompetente, um inútil. E o Brasil é péssimo também pela falta de cultura do seu povo, que é incapaz de perceber que existem diferentes tipos de vitórias, assim como existem diferentes tipos de derrotas. A diferença está em como isso acontece, em quais circunstâncias, em quais contextos. Para quem tem um mínimo de capacidade cerebral, isso muda tudo. Eu lembrei disso quando um amigo meu, que é fanático por automobilismo, ele me lembrou, cara, que o Rubinho Barrichello completou recentemente 51 anos de vida, cara. E lembrei também, cara, de toda a imensa chacota que ele sofreu durante anos, cara, e isso foi uma tremenda e uma criminosa injustiça. Grande parte da culpa disso tudo, cara, foi da Rede Globo, que tratava o Rubinho o tempo todo como um futuro campeão mundial. Ainda mais depois quando ele assinou com a Ferrari. Só que a Globo esqueceu convenientemente que o primeiro piloto da escuderia era o Michael Schumacher, cara, que até hoje é considerado um mito quase unânime dentro do automobilismo. E o Rubinho, cara, não ia ter a menor chance contra ele. O pior foi que, junto com o fato da Globo vender o Rubinho dessa forma, o próprio Rubinho endossou essa euforia insana, vamos dizer assim, mesmo sabendo que o Schumacher talvez fosse o piloto mais completo de todos os tempos. O Schumacher sempre foi o preferido da escuderia italiana. Na dúvida, durante uma corrida, o Rubinho teria que abrir espaço para ele, cara. Assim como aconteceu e assim como aconteceria com qualquer outra escuderia. Ou seja, além de tudo isso, o Rubinho competiu internamente com o maior campeão da história da Fórmula 1, cara. Foi muita falta de sorte também. E aí, um sem número de bobalhões continua até hoje a se referir a ele como o cara que deixou o Schumacher ganhar, cara. Esquecendo que também no automobilismo, o piloto ele joga para o seu time e não para si mesmo. E o Rubinho continua também a receber comentários jocosos de quem não faz a menor ideia do campeão que ele se tornou nos últimos anos. Aliás, eu já vou falar a respeito disso. Depois da trágica morte do Ayrton Senna, aliás, já que eu tô falando nisso, citei a trágica morte do Ayrton Senna, eu recomendo esse livro aqui, A Morte de Ayrton Senna, escrita pelo Richard Williams, que é um jornalista super renomado, e ele traz aqui nesse livro todos os detalhes que antecederam a morte do Ayrton Senna, o que aconteceu realmente naquele trágico acidente e em tudo que aconteceu depois, cara. É assim, eu sei que pode parecer uma coisa meio mórbida, mas isso aqui, cara, é história. E o livro inteiro tem informações inacreditáveis, cara. Eu li e fiquei de queixo caído. E eu recomendo que você adquira esse livro aqui, cara. E você pode, evidentemente, como sempre, adquirir esse livro aqui com um desconto sensacional. Basta que você clique aqui embaixo,
no link correspondente aqui na descrição do vídeo. E você, na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso desconto clássico, né? Regis Tadeu Indica, tudo junto no cupom. E aí você vai ter um desconto sensacional nesse livro aqui, que é absurdamente revelador de tudo o que aconteceu antes do acidente, durante o acidente e depois, tá? Eu recomendo. Isso aqui é um... Como é que eu vou dizer? Isso aqui é história, né? É um relato fidedigno de tudo que realmente aconteceu, e ainda hoje essa morte suscita uma série de dúvidas que esse livro aqui realmente termina por, vamos dizer assim, deixa muito claro que tudo que aconteceu, tá bom? Então, depois da tragédia que foi a morte do Ayrton Senna, cara, não havia um melhor piloto que poderia ter seguido os passos do Ayrton para se tornar um incontestável ídolo nacional. Só que o Rubinho passou a ser impiedosamente massacrado por todo mundo, justamente por não conseguir o número de vitórias exigido por esse mesmo público para que ele pudesse alçar esse patamar. Então, para quem teve Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e o próprio Senna, o Barrichello ele foi açoitado impiedosamente pela comparação com esses ídolos. A mesma que depois aconteceu com o Felipe Massa, mas essa é uma outra história. Um dia eu vou contar essa história. Obviamente, por ter uma péssima memória, o brasileiro ele não lembra, cara, que o Rubinho, por exemplo, venceu uma corrida na Fórmula 1, que foi o Grande Prêmio da Alemanha, realizado no Autódromo de Hockenheim em 2000, de uma maneira absurdamente épica, largando em 18º lugar e ultrapassando todo mundo com uma espantosa rapidez e com uma tática arriscadíssima. Porque quando começou a chover e todo mundo parou para trocar os pneus, o Rubinho, cara, ele seguiu com os pneus para a pista seca, na pista completamente encharcada. Mesmo sendo praticamente impossível manter um carro de Fórmula 1 numa pista naquela condição, o Rubinho, com habilidade absurda, ele conseguiu e ele obteve uma vitória maiúscula. Se qualquer outro piloto mais famosinho tivesse feito isso, seria considerado um gênio de habilidade lendária. E até hoje é dessa forma que o Rubinho é lembrado no exterior. Só que aqui no Brasil, cara, ele não fez mais do que a obrigação, o que é um absurdo total. Foi um absurdo e ainda é um absurdo até hoje. O que todo mundo lembra, infelizmente, é daquele episódio com o Schumacher, que ele deixou o Schumacher ultrapassar praticamente em cima da linha de chegada. Obviamente que o Rubinho não ganhou o rótulo de altruísta, você tá entendendo? Por quê? Já que a sua equipe ordenou que ele deixasse o piloto alemão ganhar. E ele não foi egoísta a ponto de desobedecer a uma ordem expressa da Ferrari, porque certamente ele já foi para a pista tendo em mente as cláusulas do contrato que ele tinha assinado com a escuderia, em que consta explicitamente a sua condição de segundo piloto. E caso ele desobedecesse, traria um péssimo ambiente para a equipe, ele talvez fosse processado e talvez até tivesse o contrato rescindido. Você faria diferente do que ele fez? Duvido. E aí, por causa disso, cara, os torcedores e o público em geral passaram a ser ainda mais cruéis com o Rubinho. Como se o fato dele ser o segundo piloto da poderosa Ferrari fosse uma espécie de subemprego, cara, que é um absurdo total. Ainda mais para um piloto que jamais foi um barbeiro truculento, como foram, por exemplo, o Clay Regazzoni, era o suíço Clay Regazzoni. Ainda mais para um piloto que jamais foi um barbeiro truculento, como foram, por exemplo, o suíço Clay Regazzoni nos anos 70 e o inglês Nigel Mansell. E o Rubinho, cara, tinha uma habilidade de sempre guiar o carro dele, fazendo um traçado que beirava a perfeição, cara. Tamanha era a precisão que ele tinha, principalmente nas curvas. Você vai conversar com qualquer especialista, ele vai te dizer a mesma coisa. Sem contar
que ele sempre teve um estilo limpo de pilotagem, né? Sem jamais usar de qualquer deslealdade, né? Que é uma coisa muito comum na Fórmula 1 e que pouca gente repara, além dos próprios especialistas nesse universo automobilístico. Inclusive, é um tipo de coisa que tanto o Senna quanto o Piquet, eles nunca puderam se orgulhar dessa lealdade, viu? Se é que você me entende. Eu lamento profundamente que o Rubinho nunca tenha sido motivo de orgulho do brasileiro e que ele sempre tenha sido alvo de piadas e ofensas. Cara, era muito ruim, cara, vê-lo sendo taxado como perdedor, como lerdo, como Rubinho pé de chinelo. É terrível que jamais ele tenha sido reconhecido como o ótimo piloto que ele sempre foi, com uma enorme habilidade para acertar o carro que ele dirigia, algo que a imensa maioria dos pilotos não consegue e que acaba ficando dependente das análises das suas próprias equipes. O Rubinho não, o Rubinho é um cara que sabia trabalhar com a sua equipe, acertando o carro, dando dicas e soluções muito importantes. Sempre foi assim. Outra coisa, você acha que um Zé Mané incompetente ficaria na Ferrari por 6 temporadas? Você acha que um sujeito desse tipo teria 209 provas concluídas na Fórmula 1 em zona de pontuação? Você acha que um Zé Mané subiria ao pódio em 68 corridas, 11 delas como vencedor? Um Zé Mané teria sido vice-campeão mundial em 2 temporadas, inclusive sendo o 8º piloto a subir mais vezes no pódio na história da Fórmula 1. Ele teria sido o piloto de Fórmula 1 que mais tempo correu na categoria, por 19 anos. Pois é, ninguém faria isso. Nenhum dos seus críticos, nenhuma das pessoas que passou o tempo todo xingando, jamais esse tipo de gente conseguiria fazer o que ele fez, cara. E nos últimos anos, o Rubinho se tornou o grande campeão que o Brasil sempre exigiu, cara. Não na Fórmula 1, mas na Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro. Aliás, é uma categoria que está repleta de pilotos excelentes. E o Rubinho foi campeão em 2014 e no ano passado. Então, meu amigo e minha amiga, eu quis fazer esse vídeo justamente para mostrar para você o quanto o brasileiro, além de ingrato, é burro, porque não presta atenção no que foi realmente a carreira do Rubinho, cara, e cometeu essa injustiça absurda. Pois bem, meu amigo e minha amiga, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do Rubinho Barrichello, tá ok? E não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça também de clicar aqui embaixo e seja membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, tá bom? Cheio de material inédito e exclusivo para quem é sócio. Beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.